Nesse vídeo nós iremos tratar da Copel e a respeito de um débito milionário que ninguém está vendo e sequer foi anunciado pela imprensa. Ainda vamos tratar do processo de privatização e também do porquê o PL da companhia está tão elevado que é uma dúvida de muitos investidores. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Em relação à Copel, nós estamos vendo aqui as suas ações caírem nesses últimos 30 dias. A ação chegou a ser negociada aqui após o rumor de privatização a quase R$ 9,00 em novembro de 2022. Dali, foi apenas caindo fortemente, acumulando uma queda de 20% daquele topo. E nos últimos 30 dias, uma queda de 8,32%. As ações ordinárias caíram um pouquinho menos, mas as preferenciais aqui caíram mais de 8%, negociando de novo abaixo dos R$ 7,00, que passa a ser um preço interessante para aportes na minha visão, não é recomendação. Mas afinal, será que tem algo que nós não sabemos que está fazendo o preço aqui em Copel, gerando toda essa correção? Olha, é sempre muito difícil saber por que uma ação está caindo, já que há diversos investidores, diversos especuladores, há um número infindável de concausas, a gente consegue trazer as principais causas. É claro que o básico é o seguinte: está caindo porque tem mais pessoas vendendo, esse é o óbvio, mas não raro o investidor tenta perscrutar um motivo majoritário e principal que ocasiona uma queda. Por exemplo, o controlador está vendendo, existe algo que ninguém sabe que está gerando uma queda muito forte nas ações. Por exemplo, muitas vezes uma queda é motivada porque a empresa vai soltar um resultado horroroso e assim por diante. Mas o que está acontecendo com a Copel especificadamente? Acontece que ela está com uma dívida milionária com a União e que ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque olhando-se aqui para os anúncios de avisos, comunicados ao mercado e fatos relevantes do site de relações com investidores da Copel, você verifica que nesse ano não teve nada nesse sentido. Teve apenas a publicação do informe de rendimentos, a assembleia, a conferência de resultados do quarto trimestre. Resultados serão publicados no dia 21 de março. Outros comunicados, como por exemplo esse aqui, informando a respeito de contratação de assessores para andamento do processo de privatização e a conclusão da aquisição dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa e Novo Mundo. Então não há nada aqui para esse ano de 2023 que se refira a esse débito que eu estou falando. E veja só, eu vou colocar aqui o CNPJ da Copel e você vai verificar que ela não está com certidão negativa nem certidão positiva com efeito de negativa. Para isso, eu não vou pegar aqui o CNPJ da Holding Copel, que é Copel Geração, Transmissão, Comercialização e Distribuição de Energia. O CNPJ é apenas da distribuidora, que é o principal negócio da Copel. E o CNPJ é 04 368 898 0001 06. E aí veja só aqui a consulta. Consta o seguinte: as informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal sobre o contribuinte número tal, que é Copel Distribuição, são insuficientes para a emissão da certidão por meio de internet. Ou seja, existe uma pendência fiscal. Por isso não está saindo a certidão na internet. E aí, investigando essa situação, eu descobri aqui um processo judicial de fevereiro em que a Copel Distribuição está promovendo uma ação anulatória contra a União, que é a Fazenda Nacional. E por que essa ação? Justamente para resolver esse problema de pendência fiscal com a União. Mas o que aconteceu na prática? Em resumo, conforme narrado pela própria Copel, e como eu disse para vocês, se trata de um processo judicial de 10 de fevereiro de 2023 na Justiça Federal, a Copel apurou imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido devidos nos terceiro e quarto trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2022 de forma equivocada. Então fez a apuração aqui em vários milhões de reais, só que acabou que a Copel percebeu seu erro e no dia 30/8 de 2022, antes de qualquer autuação fiscal, ou seja, antes de um auditor fiscal ir lá e multar a Copel, houve a retificação e aí houve o recolhimento do imposto devido à diferença por meio de DARF e também por meio de compensação. Acontece que a Copel achou que estaria tudo certo e pleiteou certidão negativa junto à União. Só que a União indeferiu, dizendo que não houve denúncia espontânea, como alegado pela Copel, porque houve ali parte dos tributos sendo pagos através de compensação de débito. E para quem não sabe o que é denúncia espontânea no direito tributário, é uma regra prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a responsabilidade é excluída por denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, ou seja, a Copel cometeu uma infração por ter recolhido tributos a menor, mas
antes de qualquer autuação, ou seja, a medida fiscalizatória da Receita Federal, agiu no sentido de resolver o problema e pagar o imposto devido. Contudo, parte desse imposto devido foi pago através de compensação. E, na visão da Receita Federal, a compensação não se enquadra como denúncia espontânea porque não é pagamento em dinheiro. E como a lei fala pagamento do tributo, foi essa a interpretação da Receita Federal em definindo a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa para a Copel Distribuição S.A. E aí a Copel está fazendo de tudo aqui na justiça para conseguir uma certidão negativa, porque isso aqui atrapalha os negócios da Copel Distribuição. Só para você ter uma ideia das dificuldades, a Copel tem realizado vendas de alguns imóveis para produzir caixa em razão de imóveis inservíveis. E aí alguns municípios fazem aquisições. Só que o município, para fazer a aquisição, inclusive o pagamento do imóvel, precisa da certidão negativa da União, referente à Copel. Do contrário, não consegue fazer essa negociação e aí a Copel trava todos os seus negócios realizados junto a poderes públicos municipais, por exemplo. Então ela precisa resolver essa situação. Até então ela não conseguiu a certidão negativa, inclusive não conseguiu uma liminar na justiça, porque o juiz entendeu da mesma forma que a Receita Federal, no sentido de que a denúncia espontânea só se qualifica com pagamento em dinheiro. De qualquer forma, a Copel se ofereceu a fazer o depósito do valor controvertido de 4,5 milhões de reais. O valor total da causa são 6 milhões de reais. O juiz deferiu esse depósito. A União sacou, só pediu retificação da guia, então provavelmente essa situação será resolvida, mas são 4,5 milhões e no total 6 milhões de reais que a Copel precisa desembolsar em favor da União, além dos valores que precisou pagar em vários milhões de reais para a União diante do erro cometido. Só para você ter uma ideia do tamanho das DARFzinhas, 56 milhões de reais, 2 milhões, 69 milhões, não é brincadeira. E aí veja que esses valores foram pagos aí justamente nesses últimos meses e a ação judicial é de fevereiro, de tal modo que há sim informação privilegiada nessa situação e é por isso que as ações caíram. Isso é necessariamente ruim? Não, porque é um débito que, embora para meros mortais como nós seja elevado, a Copel já está conseguindo resolver, mas isso obviamente acaba gerando preço na bolsa de valores. E para muita gente que queria comprar abaixo dos R$7, acaba sendo talvez uma oportunidade. E tratando aqui a respeito desse PL elevado da Copel, para quem não sabe, o PL, que é a relação preço sobre lucro, é o valor de mercado dividido pelo número de ações, que basicamente é o preço da ação, que é essa cotação que você olha no mercado, dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses, que é o LPA. Esse resultado na Copel está dando mais de 20. Isso significa que no preço atual, e considerando o lucro dos últimos 12 meses, Copel demoraria 21 anos, pelo menos, para devolver o valor pago pelo acionista na forma de lucros, não é de dividendos, porque dividendos levam em conta payout. Ou seja, é um tempo muito grande para uma empresa estatal, sendo que no histórico de Copel, isso aqui está muito fora da curva. Veja que Copel costuma negociar a 3, 5, 9, 5, 6, 8, 5 vezes lucro. Agora 20 vezes, o que aconteceu? Isso aqui geralmente acontece quando a empresa se valoriza muito, ou seja, quando ela geralmente está cara, ou quando o seu lucro cai demais. E qual é a hipótese aqui de Copel? O lucro caiu bastante. Mas afinal, por que o lucro de Copel caiu tanto assim? O grande motivo foi um item não recorrente. Se você pegar aqui os destaques do segundo trimestre de 2022, você vai verificar o seguinte: os impactos da promulgação da Lei Federal 14.385/2022, efeito negativo de 811 milhões de reais no EBITDA e 1,2 bilhão no lucro líquido. Isso gerou o que? Um prejuízo, um resultado negativo em Copel. Ainda o terceiro trimestre também foi marcado por eventos não recorrentes, reduzindo muito forte o lucro da Copel para 378 milhões. E veja, essa lei federal que a Copel citou é uma lei que passou a prever a possibilidade da Copel devolver aos contribuintes, por meio de descontos tarifários nas faturas de energia elétrica, valores de indébito junto à União. O que aconteceu na prática, para quem não sabe? O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as contribuições PIS, COFINS que incidem sobre faturamento não podem ter como base de cálculo o ICMS que incide sobre a energia elétrica, porque o ICMS, por ser um tributo sobre a venda de energia, não pode integrar essa base de cálculo do PIS e da COFINS. Por conta disso, essa exclusão do ICMS da base de cálculo gerou o quê? Um indébito, um valor a maior, pago indevidamente. Quem suportou esse encargo no final das contas foi o consumidor final, o usuário do serviço público de energia elétrica, porque esses valores foram inclusos
nas tarifas. E aí a Copel conseguiu, por meio de um mandado de segurança, o reconhecimento de compensações bilionárias junto à União, mas em contrapartida precisa devolver esses valores para os contribuintes de fato, que são os usuários do serviço público. E aí por isso gerou esse efeito negativo aqui, que basicamente é uma provisão que a Copel fez, porque a Copel não sabe quanto que vai ter que devolver. Então são mais de R$ 1 bilhão nesse sentido. Só que a Copel conseguiu mais de R$ 2 bilhões a título de compensação. No final das contas, quem vai sair ganhando é a Copel, tá? Até porque a Copel conseguiu compensação de pelo menos 10 anos, ao passo que o STF disse que os contribuintes de fato, os usuários do serviço público, só vão conseguir a partir de 2017. Mas essa é uma questão processual, de qualquer forma o saldo vai ser positivo para a Copel. Por isso, se você olhar aqui os resultados de Copel de 2022, você vai ver um decréscimo, principalmente o segundo e terceiro trimestre de 2022. Então o que aconteceu? O segundo trimestre gerou um prejuízo de 957 milhões, mais um lucro pequeno de 378 milhões para os padrões da Copel. Isso gerou aí, então, pelo menos uma queda no lucro líquido de mais de 26% entre 2021 e 2022, gerando então esse PL acima de 20 vezes. E aí, só demonstrando aqui para você, através de um exemplo hipotético, suponhamos que o preço de uma ação seja de R$10 e que ela lucre por ação R$1. Então eu vou dividir 10 por 1, o resultado será 10. Agora, suponhamos que o lucro caia pela metade, de R$1 vai para 50 centavos. Olha aqui o resultado, 10 dividido por 0,5. Agora o resultado deu 20. É isso que aconteceu em linhas gerais com Copel. Perdeu seus fundamentos? Não, foi um item não recorrente. Não é suficiente para você concluir que a empresa perdeu seus fundamentos. E sobre o processo de privatização, nesse ano a companhia publicou esse comunicado ao mercado, informando a contratação de assessores que vão trabalhar na estruturação de eventual operação de oferta pública de distribuição de ações ou certificados de depósito de ações, são as units, para a transformação da Copel em corporation, ou seja, uma empresa sem controle definido, em que o Estado do Paraná só terá uma parte das ações da Copel, não mais terá ali o controle, que é configurado por 50% das ações ordinárias mais um. Ainda a continuidade dos estudos para alteração da estrutura societária da Copel e renovação integral das principais concessões de usinas hidrelétricas. Isso aqui foi no dia 31 de janeiro, sendo que em fevereiro o TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou a privatização da nova outorga da usina hidrelétrica Foz do Areia, que é a principal da Copel, e ainda tivemos em novembro de 2022 a aprovação da privatização pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, precisa de autorização legislativa para isso. Falta ainda a aprovação do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ainda não sabemos se o BNDES realizará alguma venda, mas no geral o processo está andando, inclusive com essa publicação de assessores estudando como vai funcionar esse procedimento de transformação da Copel em corporation. Daí a razão pela qual não é desarrazoado pensar que essa privatização pode sair ainda neste ano. Então não há nada que esteja impactando aí a privatização da Copel. Isso segue andando. Portanto, a queda de Copel decorre em parte desse débito junto à União, mas principalmente por conta da queda nos resultados por itens não recorrentes, mas ainda assim houve queda, e aí a cotação segue os resultados, por isso a queda. E se você quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, você acompanha as nossas carteiras, tem a carteira do 0 ao 100 mil, como você opera put na prática, o indicador do Peter Lynch Peg Ratio, como faz a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, diversas outras aulas. Você também tem lives exclusivas aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo, ter uma relação mais estreita comigo e ainda acompanhar o que está acontecendo no mercado e as ações que estão no meu radar. Nessa playlist você verifica que já são 31 aulas acumuladas na área associado Mirai, além das lives que eu falei para vocês. Você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Copel? Segue comprando ou vendendo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!